Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um pentágono regular inscrito em uma circunferência. E o nosso objetivo é parecido com o que nós fizemos no vídeo anterior, que é escrever o lado deste polígono em função do raio da circunferência. No vídeo anterior a gente escreveu o lado do decágono, que é um polígono regular de 10 lados. Escrevemos o lado desse polígono em função do raio da circunferência e agora a gente vai usar o resultado anterior para escrever o lado do pentágono em função do raio dessa circunferência. Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos construir o decágono a partir do pentágono. Então, se a gente pegar os pontos médios, né, de cada um desses arcos aqui, ó, e formar este polígono, que vai ter, portanto, 10 lados, esse polígono vai ser o decágono. Então, vamos colocar aqui, ó, construir aqui, ó, o decágono a partir do pentágono. E a partir dessa figura, eu vou construir esta outra figura aqui, ó. Esse aqui é o centro da circunferência. Então, eu liguei o centro da circunferência a 3 vértices desse polígono, do decágono, né? E perceba que isso daqui é raio, né? Isso daqui é raio. Isso daqui é lado do decágono. Isso aqui é lado do decágono. Então, esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, eles são equidistantes dos extremos desse segmento aqui, ó, do segmento DC. O que isso significa? Significa que essa reta aqui, ó, ela é uma mediatriz do segmento DC. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, um ângulo de 90 graus, né? Porque como esse ponto aqui, ó, ele é equidistante, né? Esses dois segmentos aqui são iguais, ó, ele é equidistante de D e de C, né? De D e de C. E esse ponto aqui, ele também é equidistante de D e de C. Então, esta reta, ela só pode ser mediatriz do segmento DC. Então, aqui nós temos esses ângulos de 90 graus. Agora, perceba que esse triângulo aqui, ó, é justamente o triângulo com o qual nós trabalhamos no vídeo anterior, né? Aqui nós temos um ângulo, ó, de 36 graus. Aqui vai ser um ângulo de 72 graus. E aqui, portanto, vai ter que ser igual a 18 graus, né? Porque 18 mais 72 mais 90, que é este ângulo aqui, né? Vai dar os 180 graus. Então, como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né? De ângulo de base igual a 72, então todo este ângulo aqui ele tem que valer 72. Como a gente já tem 18, então aqui faltam 54 graus. 54 mais 18 dá 72 graus. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, um ângulo de 36 graus. Como 54 é maior do que 36, né? Então a gente pode dividir ele em 36 para um lado e 18 para o outro, né? Daí a gente forma aqui, ó, um triângulo que é isósceles, né? Porque esse ângulo aqui, ó, é igual a este ângulo. E este ângulo aqui, ó, ele vale 72 também, né? Porque ele é um ângulo externo desse triângulo, ele vale 36 mais 36, ele é um ângulo externo. E, portanto, perceba que esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, porque nós temos ângulos de base, ó, igual a 72, 72. Então, note que isso daqui, ó, é uma altura desse triângulo isósceles, né? Como é uma altura do triângulo isósceles, a altura também é uma mediana do triângulo isósceles. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, esse segmento aqui eu vou fazer um risquinho, ó, de vermelho, e aqui vai ser vermelho também, porque a altura de um triângulo isósceles ela também funciona como uma mediana dessa base aqui do triângulo isósceles. Então, esse segmento aqui tem a mesma medida desse segmento. E olha só o que a gente pode fazer agora. Vamos chamar o lado do decágono de L, né? A gente descobriu que na aula anterior, L valia quanto? L valia R raiz de 5 menos 1 dividido por 2, né? O L, eu vou colocar aqui, ó, foi o que nós descobrimos anterior, né? Ele vale R vezes raiz de 5 menos 1 dividido por 2. O lado do decágono em função do raio da circunferência.
Então lembre o seguinte, né, que eu falei para vocês que essa medida aqui, ó, é uma mediatriz do segmento DC. Então, como ela é uma mediatriz, ela vai dividir o segmento DC em duas partes iguais. Então aqui a gente vai pintar com esta cor aqui, ó. Vamos pintar com esta cor, para dizer que esse segmento aqui, ó, tem a mesma medida desse segmento aqui também, né? Então a gente tem essa situação. Agora perceba que como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né, de lado L, aqui vale L também, né? Esse lado aqui, ó, vale L também. E como esse triângulo também é um triângulo isósceles, então aqui nós vamos chamar de L. Agora note que esse lado aqui, nesse segmento DC, é justamente o lado do pentágono. Então eu vou chamar esse segmento de K. Esse segmento aqui, ou melhor, vou chamar ele de X. Tudo isso daqui vale X, ó. Se tudo isso aqui eu estou chamando de X, que é o X que nós queremos descobrir, então esse segmento ele vai valer X dividido por 2. Então aqui vale X sobre 2, aqui vale X sobre 2, de modo que X sobre 2 mais X sobre 2 dá X, e vai ser o lado do nosso pentágono. Então vamos deixar registrado aqui. Antes disso, o que eu vou fazer? Ó? Como tudo isso daqui vale o raio da circunferência, né? Tudo isso aqui é o raio, né? Essa medida aqui, ó, é raio da circunferência. Então, se a gente fizer o raio da circunferência, né, que é tudo isso daqui, menos L, vai dar o tamanho da base desse triângulo isósceles aqui, ó. Então, a base desse triângulo isósceles é raio menos L. Só que se a gente for parar para pensar, só esse segmento vermelho, portanto, aqui ele vai ser R menos L dividido por 2, né? Porque esse segmento aqui tem a mesma medida desse. O segmento vermelho tem a mesma medida daquele segmento vermelho ali. Então, nós estamos aqui, ó, diante desse triângulo, que é um triângulo retângulo, né? Então, eu vou colocar ele aqui mais ou menos nessa posição, para a gente não se confundir. A gente tem um triângulo retângulo em que a hipotenusa vale L. Esse cateto aqui, ó, ele vai valer R menos L dividido por 2. E esse outro cateto aqui, ó, ele vale a metade do lado do pentágono, que eu vou chamar de x dividido por 2. Então, o lado do pentágono vale x e a metade do lado do pentágono vale x dividido por 2. O que nós vamos fazer? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo agora para descobrir o x em função do r, porque a gente já descobriu, ó, o L, ó, em função do r. A gente fez isso no vídeo anterior. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a gente sabe que o L ao quadrado vai ser igual. Isso daqui ao quadrado, né? Que é o x ao quadrado dividido por 4, mais isso daqui ao quadrado. R menos L ao quadrado é R ao quadrado, menos 2 vezes R vezes L, mais o L ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. E, portanto, ó, o 4L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 vezes r vezes L mais o L ao quadrado. Então, a gente pode pegar essa expressão aqui, ó, pegar o L ao quadrado e jogar para o lado esquerdo, e daí vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado igual a x ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 vezes r vezes L. E agora a gente vai ter que fazer um desenvolvimento de algumas continhas aqui, né? Vamos começar com esse L ao quadrado. A gente vai ter que desenvolver, ó, o L ao quadrado que está aqui. Então, desenvolvendo este L ao quadrado, a gente vai obter 3 vezes. Quanto que dá isso daqui ao quadrado, né? O L ao quadrado vai ficar R ao quadrado vezes o raiz de 5 menos 1 ao quadrado dá 6 menos 2 raiz de 5. Isso é o raiz de 5 menos 1 ao quadrado. Dividido pelo 2 ao quadrado, né? Dividido por 4, né? Que a gente está fazendo o L ao quadrado. Isso daqui é igual a x ao quadrado mais o r ao quadrado menos 2 vezes r vezes o L. Só que o L é isso daqui, ó. Então, quando a gente fizer 2r vezes isso, vai ficar 2r ao quadrado, né? Então, já vamos colocar aqui, ó, 2r ao quadrado vezes raiz de 5 menos 1. Tudo isso aqui dividido por 2.
Então a gente pode simplificar essa expressão aqui, ó, porque a gente tem 2 em cima e 2 embaixo, né? A gente pode simplificar essa fração aqui por 2, né? Vai ficar 3r ao quadrado vezes 3 menos raiz de 5, tudo isso dividido por 2, igual a x ao quadrado, mais... Aqui a gente pode colocar o r ao quadrado em evidência, ó. Daí colocando o r ao quadrado em evidência, o que nós vamos obter, né? 1 menos 2 vezes raiz de 5 menos 1, tudo isso dividido por 2. Então vamos obter 3r ao quadrado vezes 3 menos raiz de 5, dividido por 2, igual a x ao quadrado mais r ao quadrado. Daí aqui vai ficar assim, né? Vai ficar 2 menos 2 raiz de 5 mais 2, né? 2 menos 2 raiz de 5 mais 2, ou seja, 4 menos 2 raiz de 5. Então nós vamos obter 4 menos 2 raiz de 5, tudo isso dividido por 2, né? Que é o desenvolvimento dessa continha aqui, né? Porque esse menos com esse menos vai dar mais. E daí nós vamos obter 2 mais 2 daquele 4 ali. Então agora o que a gente pode fazer, né? Vamos colocar essa expressão aqui para o lado esquerdo, ó, colocando o r ao quadrado em evidência, né? R ao quadrado em evidência, daí entra 3 vezes isso tudo aqui, ó. Quanto que é 3 vezes isso tudo aqui? Vai dar 9 menos 3 raiz de 5, dividido por 2. Daí quando a gente passar esse cara aqui para o lado esquerdo, né, colocando o r ao quadrado em evidência, daí vamos obter menos, né, menos 4 mais 2 raiz de 5, né, porque troca o sinal já que a gente está passando esse número para o lado esquerdo. E daí fica isso aqui, ó, isso tudo igual a x ao quadrado. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos desenvolver o que está aqui dentro. Então vai ficar r ao quadrado vezes 9 menos 4 dá 5. Menos 3 raiz de 5 com mais 2 raiz de 5 dá menos raiz de 5. Tudo isso aqui dividido por 2, né? Então fica r ao quadrado vezes 5 menos raiz de 5 dividido por 2 igual ao x ao quadrado. Só que essa expressão aqui, ó, a gente pode, como a gente vai extrair a raiz quadrada dos dois lados daqui a pouco, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então vai ficar r ao quadrado vezes 10 menos 2 raiz de 5 dividido por 4. Isso daqui é igual ao x ao quadrado. E agora a gente vai extrair a raiz quadrada dos dois lados. Ó. Vamos obter que x é igual a r dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 10 menos 2 raiz de 5. Então acabamos de escrever o lado do pentágono regular em função do raio da circunferência, né, usando o exercício do vídeo anterior. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.